Você já se perguntou como uma única batalha pôde revelar não apenas o poder das armas de Israel, mas, sobretudo, a coragem inabalável de um rei que confiava em Deus acima de qualquer exército? E se eu te dissesse que houve um conflito em que as espadas e lanças quase fracassaram, mas a fé de Asa alcançou uma vitória tão surpreendente que seria lembrada como um marco de coragem e consagração ao Senhor? Essa é a história de um rei que, diante de forças avassaladoras, tomou uma decisão radical. Em vez de depender de exércitos, ele clamou ao Senhor, declarou jejum nacional e confiou que o Altíssimo lutaria por seu povo. E Deus honrou essa ousadia, quebrando toda resistência e consagrando a fé de Asa como exemplo para gerações. Antes de entrarmos nos detalhes, escreva nos comentários: confio no Deus de Asa. Esse pequeno gesto declara seu compromisso de aprender a ousar na fé como fez aquele rei e ajuda este estudo a alcançar quem precisa de um testemunho de vitória divina. Curta o vídeo, compartilhe em suas redes e inscreva-se. Cada clique é uma oferta que expande este chamado de coragem para além do nosso círculo. O cenário de crise e a decisão de Asano. Capítulo 14 do primeiro livro das Crônicas, encontramos o contexto. Os etíopes e os liberteus, uma coalizão robusta e bem armada, desceram contra Judá para oferecer guerra a Berseba, 1 14:9. Eram forças do sul, acostumadas a dominar reis menores, e chegavam com confiança. Milhares de guerreiros, carros de guerra reluzentes, armamento pesado. Para um jovem reino recém-restaurado, a ameaça parecia insuperável. Asa, que havia começado seu governo promovendo reforma religiosa, expulsando sacerdotes idólatras e incentivando a adoração exclusiva ao Deus de Israel, agora enfrentava o teste supremo. Suas tropas eram numerosas, mas ainda imaturas. Suas fortificações sólidas, mas não inexpugnáveis. O senso comum militar recomendaria reforço estratégico, alianças políticas e talvez até pagamento de tributos para estancar o avanço inimigo. Contudo, Asa fez algo extraordinário. Ele não cruzou acordos secretos, nem buscou vantagens diplomáticas em nações vizinhas. Ao invés, reuniu todo Judá e os líderes de Benjamim e declarou: não procede convosco a juntar-vos ao povo deste grande número, porque a mão do Senhor é conosco e nos livrará. 1 Ser 14:11. Em seguida, proclamou um jejum nacional, um ato que marcava humildade, arrependimento e dependência total de Deus. Jejuaram de manhã até ao cair da tarde, reunidos em massiva manifestação de fé. Esse jejum não era ritual vazio, mas clamor intenso. Se Senhor não lutar, em vão será levantar cedo e descansar tarde, com fadiga, para nos livrar deste povo. Espírito 3:2. Enquanto Judá jejuava, Asa posicionou seu exército nas cidades fortes que havia edificado, Netofa, Geba e Migron, preparado não para confiar na própria lança, mas para declarar publicamente a confiança no Senhor. Essa combinação de preparo humano e entrega divina simbolizava equilíbrio. Faça a parte que me cabe, ó Deus, e eu farei a minha. Mas no fim, a vitória será tua. Joás, rei de Israel aliado aos etíopes, olhou para Judá com desprezo. Milhares de carros, tropas de infantaria experientes, trilhas de suprimentos calculadas, era o exemplo clássico de poderio militar. Porém, no momento decisivo, Deus intervém. Enviou derrota à coalizão, dispersou-a de tal forma que muitos foram abatidos e outros fugiram desordenados, deixando para trás equipamentos, montarias e o moral completamente destruído. 1 Ser 14:12. O resultado? Uma vitória retumbante que ficou conhecida como a Batalha da Fé. Judá não apenas foi preservada, mas também consolidou seu território. Mais importante,
A coragem de Asa em confiar totalmente em Deus foi elevada como padrão de fé genuína, merecendo elogio especial e documentação em letras douradas na história de Israel. Se este primeiro bloco despertou em você um novo entendimento sobre coragem e dependência do Senhor, escreva "Meu socorro vem do Senhor" nos comentários. Curta e compartilhe para que outros também aprendam que quando Deus dirige o combate, as armas humanas se tornam coadjuvantes de um poder infinitamente maior. A estratégia humana unida à entrega divina a Asa não ignorou a realidade militar. Ele fortaleceu cidades, posicionou tropas e manteve a disciplina dos soldados. Mas sua grandeza foi equilibrar planejamento com absoluta confiança no Senhor. Essa combinação produziu um efeito extraordinário. Preparação logística. Antes do jejum, Asa chamuscou a aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, garantindo suprimentos para os campos sitiados. 2 Crônicas 16, 2, 3. Infraestrutura defensiva. Reconstrução de muros, torres e reservatórios de água em Geba e Migron. Pino CR 14, 6, 7. Coesão espiritual. Mobilização de toda a nação. Homens, mulheres e jovens. Em uma demonstração pública de fé. Esse tripé, estratégia, estrutura e súplica, mostra que a fé não é ação passiva, mas um ato de obediência que une o melhor do esforço humano ao poder do Altíssimo. Em nossos dias, planejar orçamentos com oração e dependência de Deus, construir sistemas organizacionais sólidos, convidar toda a comunidade a clamar por intervenção sobrenatural. Ponto 1. O jejum que quebra bloqueios. Jejum prolongado, não. Era apenas renúncia alimentar, mas simbolizava a decisão de lançar mão própria de forças terrenas e esperar que Deus nos sustente. Hoje, jejum por causas, governos, igrejas, famílias, faz parte da intercessão estratégica que prepara terreno para milagres. Ponto 2. O papel do líder, como exemplo, Asa, liderou de frente, jejuando ao lado do povo. Líderes contemporâneos, que assumem postura de vulnerabilidade, compartilhando lutas, pendências e necessidades, inspiram confiança e mobilizam corações. A transparência gera unidade, essencial para a ação coletiva. 3. O resultado visível e invisível. Quando Judá saiu do Carmelo, encontrou terreno fértil. Valentes retornaram de Gibeão, reuniram os inimigos e prosseguiram até a entrada de Gate. 1 14, 13, 14. Na esfera invisível, ali se confirmou o nome do Senhor como Gidon, Jesuat. O Senhor é minha vitória. Bimone, Ministro 14, 11. Filipe 2, 4. Aplicação prática. Mapeie. Recursos. Faça inventário de talentos, finanças e alianças que Deus já dispõe para o combate. Fortaleça cidades. Estabeleça rotinas saudáveis e espaços de descanso para sua equipe. Convide ao jejum. Promova jejum corporativo por uma causa urgente. Uma família, igreja ou nação. Lidere pelo exemplo. Participe ativamente, sem delegar toda a espiritualidade para outros. Registre vitórias. Documente testemunhos para fortalecer a fé coletiva. Se você deseja unir planejamento estratégico e fé ousada, comente. Planejo e confio no Senhor. Curta este bloco e compartilhe para espalhar a prática de liderança que honra a Deus e mobiliza corações. A vitória que exalta a fé, não a tecnologia. A batalha contra os etíopes e liberteus revelou que, por trás das lanças afiadas e dos carros de guerra robustos, o elemento decisivo foi a fé demonstrada em jejum e oração. Quando Asa confiou no Senhor, Deus humilhou aquele grande exército, 1 Crônicas 14, 12, arrancando-lhes o poder de combate como se estivessem indefesos. Ponto 1. A ilusão do poder militar. Armas poderosas podem infligir temor humano, mas são impotentes diante do poder divino.
Judá pôde contemplar, pasma, carruagens abandonadas e soldados dispersos, porque Deus tornou inútil o equipamento sofisticado do inimigo. Hoje isso nos lembra: uma abundância de recursos sem fé sempre será insuficiente. 2. Fé que transforma. O campo de batalha, o Deus de Asa, não responde a gestos vazios, mas a corações que o buscam com sinceridade. O exército de Judá avançou até a entrada de Gate, território inimigo, testemunhando que a fé ousada desloca fronteiras. Em nossas lutas pessoais ou ministeriais, declarar confiança no Senhor abre portas antes fechadas. 3. A celebração após o conflito. Após a vitória, Judá aprendeu que não se comemora apenas o êxito político, mas se exalta a soberania de Deus. Asa construiu altares de ação de graças e reinstituiu a adoração sincera. Isso nos ensina a não centrar celebração em estatísticas ou troféus, mas em reconhecer publicamente quem verdadeiramente provê e salva. 4. Aplicação prática. Reavive altares de gratidão. Dedique momentos de louvor e testemunho após vitórias, grandes ou pequenas. Revise sua fé. Pergunte-se se confia mais nas suas habilidades ou no Deus que combate ao seu lado. Compartilhe testemunhos. Registre vídeos ou mensagens que contagiem outros com confiança no Senhor. Consagre as espadas. Oferte recursos, tempo, talento, tesouros, como símbolos de dependência divina. Comente: Deus é minha vitória. Se escolhe exaltar o Senhor acima de seus feitos. Curta e compartilhe para espalhar essa mensagem de gratidão contagiante. A confiança provocada pelo resultado. Resposta de Asa não se limitou ao campo de batalha. Ele consolidou um período de paz duradouro, graças ao temor renovado em Judá. Viu-se que a confiança no Senhor transforma crises em eras de estabilidade e prosperidade. Paz como fruto da fé após derrotar o poderoso exército do sul, Judá experimentou descanso e segurança. A paz não veio por tratados sofisticados, mas pela obediência do rei. Em nossas vidas, confiar plenamente em Deus resulta em tranquilidade, mesmo em meio a ameaças persistentes. 2. Coragem que inspira. Gerações a coragem de Asa tornou-se exemplo passado de pai para filho, de líder para líder. Hoje, líderes cristãos e familiares podem transmitir essa herança de fé, mostrando que ousadia espiritual é legada através de testemunhos autênticos. 3. Responsabilidade de manter a paz. A vitória inicial exige constante vigilância espiritual. Asa precisou continuar em fidelidade para preservar a paz. Isso nos desafia a cultivar disciplinas espirituais, oração, estudo bíblico e comunhão, para não perder terreno depois das conquistas. 4.4. Aplicação prática. Institua momentos de reflexão sobre vitórias espirituais. Crie rituais familiares que reforcem confiança em Deus, como leitura conjunta de testemunhos. Mantenha guardas espirituais, cultos, jejuns e reuniões de intercessão regulares. Mentore corajosos emergentes. Compartilhe como Deus lutou suas batalhas, inspirando outros a confiar. Escreva "Viverei em paz" nos comentários se você se compromete a conservar a confiança que gera tranquilidade. Curta e compartilhe para multiplicar a cultura da paz em Cristo. A coroa da confiança e a celebração perene Asa concluiu o relato afirmando: Deus lutou por nós e nós descansamos. Melequede 14:12. Esse descanso não era pausa momentânea, mas marco de confiança perene que honrou ao rei acima de tudo. 1. A coroa de humildade Asa usou tesouros do templo para fortalecer as defesas e sustentou o sacerdócio que conduzia à adoração. Reconheceu que tudo provém de Deus.
Líderes hoje são coroados de humildade ao dedicar recursos do altar para a expansão do reino. 2. Celebração que demonstra gratidão. Ele reinstituiu edifícios religiosos e movimentos de louvor, não para exibir poder, mas para lembrar a Judá que sua vitória foi obra divina. Em cada celebração, a comunidade reafirma sua dependência e gratidão. 3. Legado de ousadia. História do rei Asa mostra que, quando confiamos sem reservas, Deus não só defende, mas exalta nossa fé para que o mundo saiba. É Ele quem reina e salva. 5.4. Aplicação prática. Dedique recursos, financeiros, talentos, tempo, ao serviço de Deus em gratidão pelas vitórias. Celebre em comunidade. Organize cânticos, testemunhos e relatos de intervenção divina. Compartilhe o legado, envie esta mensagem a jovens líderes para plantarem sementes de ousadia. Se você escolhe levar adiante esse legado de Asa, comente: meu escudo é o Senhor. Curta e compartilhe, para que a coragem profética ecoe em cada coração disposto a ousar pela fé. Chamado à coragem e à consagração. Batalha que testou, armas mostrou que lanças e carros são coadjuvantes quando o soberano do céu decide guerrear. O rei Asa nos recorda que preparação humana, plais, confiança divina formam a estratégia vencedora. Fé ousada desarma adversários e garante vitória surpreendente. Jejum e oração são armas espirituais que quebram bloqueios. Celebração e gratidão consolidam períodos de paz duradoura. Se você chegou até aqui, declare nos comentários: confiarei no Senhor. Esse será seu grito de compromisso, não nas circunstâncias, mas no Deus que luta por você. Próximos passos. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de coragem para enfrentar suas lutas. Inscreva-se para mais estudos sobre líderes de fé que mudaram sua época. Participe de um jejum. Escolha uma causa urgente e busque a intervenção divina em comunidade. Não encerre este vídeo sem agir. Que sua fé, como a de Asa, se torne testemunho vivo. Agora, permaneça em silêncio, deixe a música final envolver seu espírito e faça sua oração de consagração. Senhor, luta minhas batalhas, eu confiarei em Ti. Amém.